Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu quero o Evangelho de Lucas. Esqueci, né? Eu sempre esqueço. Quem está aqui nos visitando hoje pela primeira vez? Levanta a mão. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Nunca veio aqui? Não? Todo mundo é de casa? Oh, glória a Deus. Amém. Obrigada. Lucas capítulo 9. Eu quero o verso 57. Lucas 9, versículo 57. Você achou? Diga amém. Assim diz a palavra do Senhor para nós. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segui-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos os sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos reunidos aqui para te adorar, para entoar louvores de gratidão ao teu nome, mas também para ouvir falar de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Jesus estava seguindo a sua batida de pregação. Ele, nesse momento do capítulo 9 do livro de Lucas, ele já estava operando sinais e maravilhas sobre a terra. O seu nome já estava sendo repercutido de uma forma positiva. As pessoas não estavam indo ao encontro de um homem comum, elas já estavam ouvindo falar de alguém que tinha propriedade, no falar da palavra, no manifestar da cura. Muitos o enxergavam como profeta, um profeta especial vindo da parte de Deus para execução de sinais e maravilhas. E é óbvio que ao longo desse caminho, Jesus começa a ter alguns tipos de seguidores diferenciados. Uns que só o observavam, que gostavam de estar onde Jesus estava para observá-lo, observar os seus feitos, observar como ele praticava as coisas. Existia um outro grupo de seguidores, que eram os religiosos, que o seguiam para observá-lo, para criticá-lo, para julgá-lo, para questionar os seus feitos, mediante a Torá, mediante as leis de Deus, tentar entrar num nível de comparação. E existiam outros seguidores, homens e mulheres, que começaram a se apaixonar por essa obra, começou a se apaixonar por aquilo que Jesus tem feito sobre a terra. E ele começa a levar com ele uma grande multidão, homens e mulheres, eu vou dizer assim, simpatizantes daquela obra, simpatizantes do poder que por ele é liberado, simpatizantes dos resultados que se operam sobre a terra quando Jesus está presente, quando Jesus se apresenta mediante aquelas pessoas. Então, alguns grupos diferenciados começam a seguir Jesus. E cada um debaixo do seu interesse. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos vivendo um mundo hoje onde ter seguidor é importante,
onde tem uma quantidade, quantos maiores números de seguidores você tiver, mais importante você é. Não mudou muito, não. Hoje a gente só está mais tecnológico. Na época de Jesus funcionava da mesma maneira, mas debaixo do mesmo princípio, até hoje funciona assim. Não importa a quantidade de seguidores, a gente tinha que dar valor à qualidade deles. A qualidade. Por que as pessoas te seguem? O que elas querem ao te observar? O que elas querem ao acompanhar a história da sua vida? A gente pode ter grupos como Jesus tinha, de homens que o seguiram, porque admiravam a obra que ele fazia. A gente pode ter um grupo de religiosos que acompanha a sua vida para te julgar, para te criticar, para dizer o que você está fazendo de certo ou de errado. A gente pode ter um grupo que verdadeiramente se apaixonou pela história da sua vida, pela obra, pelas coisas que Deus está operando. Jesus nunca se importou com o número de seguidores. Jesus sempre teve em mente um grupo específico, que era aqueles e que ele sabia que debaixo da decisão de segui-lo havia uma inspiração divina, havia um reconhecimento divino através disso. Ele nunca ficou comovido ou empolgado de saber que ele arrastava multidões, porque no fundo ele sabia que a grande maioria estava ali somente para buscar prazer próprio, soluções individuais, resultados. Poucos queriam intimidade, poucos queriam relacionamento verdadeiro. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: a pastora está falando alguma coisa para você hoje? Por quê? Porque, pastora, porque a gente tem que entender as fases da nossa vida. Quando você entende o propósito pelo qual você veio, o que Deus está fazendo na sua obra, a qualidade dos seguidores te importa mais do que a quantidade. O número de pessoas perto que estão para somar são infinitamente menores do que os que estão lá para criticar, do que os que estão lá só para invejar ou fazer fofoca. Estou falando alguma mentira? Faz parte da vida, fizeram com Jesus, você não é diferente dele. Então, chega um determinado momento da caminhada que um grupo se aproxima de Jesus. E eles, alguns voluntariamente, outros não, declaram publicamente que não querem só observarem a caminhada. Eles querem estar mais próximo. Eles querem andar junto. Eles querem ter o tipo de relacionamento que os discípulos tinham com Jesus. Observa o que diz o versículo 57. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse. Então está dizendo, alguém disse para Jesus. Jesus estava andando numa estrada comum, num lugar comum. A Bíblia diz, o caminho afora. Alguém parou Jesus e disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. É uma declaração profunda. É uma declaração dizendo assim: eu quero viver, olha para mim. Eu quero experimentar o que o Pedro experimenta todos os dias. Quando você acorda, o Pedro está do teu lado. Quando você vai tomar café, o Pedro está lá. Quando você resolve sair de casa, o Pedro sai com você. Quando você entra no barco, o Pedro vai com você. Quando atravessa de margem, o Pedro atravessa. Quando você opera milagres, o Pedro está lá de testemunha. Quando você come, o Pedro está lá. Eu quero essa experiência. Eu quero, olha o que ele diz. Eu quero te seguir para onde você for, Jesus. Olha o que ele estava pedindo. Me dá a oportunidade de ser íntimo, como os seus são. Me dá a oportunidade de estar com você em todos os lugares e participar dessa história. De participar das tuas obras. Você está aí? Aí olha a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde.
Reclinar, o que Jesus está dizendo? A natureza é perfeita. Todos os animais têm o seu lugarzinho de descanso. Tem um lugarzinho que ele volta para o ninho lá, para ficar aconchegado. O Filho do Homem não tem esse lugar. Por quê? Porque o tempo para ele é extremamente precioso. Ele precisa estar onde a palavra precisa ser ministrada. Então ele não tem residência física. Ele não tem estabilidade física de um determinado lugar. Ele vai estar onde Deus quer que ele esteja. Você está aí? Diga amém. O que Jesus quis responder para esse rapaz? O que Jesus quis responder para esse rapaz? Aqui, desculpa falar para você uma coisa aqui. Você não vai ficar chateado comigo, não? Querer a vida do Pedro é mole. Querer me seguir como o Pedro e os outros me seguem é mole. Deixa eu te falar uma coisa. Quero ver você pagar o preço que eles pagam. O Pedro perdeu a casa dele. Porque a partir do momento que eu vim morar com ele, acabou para ele. Acabou a privacidade do Pedro. Acabou o anonimato do Pedro. Agora ele acorda quando você for comigo em Cafarnaum, vou levar você lá para ver. Com a cidade toda em pé na porta dele, por causa de mim. O Pedro agora tem que cumprir o meu cronograma. O Pedro agora precisa ser corrigido o tempo todo, porque ele está ao meu lado, ele não pode fazer coisas erradas. Tem certeza que você quer me seguir? Tem certeza que você quer vir comigo por onde eu for? Será que você está disposto a abrir mão de tudo como o Pedro abriu? Ele abriu mão dos seus barcos, da sua companhia, para andar com um homem doido, que não tem nem comida para comer, mas que depende totalmente e exclusivamente do Pai sobre a terra. Você realmente está disposto a viver isso? Qual que foi a resposta desse homem? Qual que foi a resposta desse homem? Nenhuma. Você não vai achar aí. Sabe por quê? Porque ele meteu o pé. Ele deve ter rido, né? Tá ótimo então, Jesus. Deus abençoe você, o Pedro. Né? Tudo bem. Ó. Esse texto do versículo 57 ao 62... Jesus fala a respeito de 3 tipos de pessoas. 3 grupos de pessoas que foram ao seu encontro. O primeiro deles é esse que eu li, que fala dos acomodados. Fala de homens e mulheres que não estão dispostos a abrir mão de nada para viver Jesus. Aqui, ó, quarta-feira, 8 horas, tem Libertadores. Tem jogo do Flamengo. Hoje é dia de entregar comida nas quentinhas. Tá maluco? Hoje tem futebol com os amigos. Hoje tem a final da novela, o último capítulo. Menino, hoje o negócio vai ficar bom demais na televisão. O filme é bom. Homens e mulheres que declararam para Jesus: seguir-te-ei por onde tu fores. E aí Jesus diz assim: preciso de você aqui agora. Cadê tu? Cri, cri. Pessoas que são incomodadas pelo Espírito para orar na madrugada. Pessoas que são levantadas por Deus para atravessar a rua. Está com pressa, estou com pressa, tenho que trabalhar. Mas o Espírito pega elas e diz: vai lá, atravessa a rua e fala com aquele ali, ó. Entrega a minha palavra lá. Você tem que estar disposto a fazer a obra, mesmo que isso venha por cima das suas próprias vontades. Por quê, pastora? Porque os acomodados não têm lugar na primeira comitiva, pastor Isau. Na primeira comitiva eu tenho que ter homens e mulheres que estão dispostos, que estão disponíveis. Quem vai? Eis-me aqui, eu vou. Então vamos. Os acomodados
preocupados com detalhes. Ah, pastor, a gente vai para Angola, mas será que lá em Angola vai rolar um travesseirinho? Vai ter um chuveirinho com água quente? É melhor não ir não, né? Porque eu não quero que você se frustre. Jesus disse para ele: eu não tenho lugar para dormir. Eu estou hospedado no Pedro, mas eu posso não estar mais amanhã. Porque eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Você tem certeza que você quer vir atrás de mim? Vira para esse irmão que está ao seu lado, dá uma olhada de rabo de olho para ele, vê se ele tem cara de acomodado. E isso não tem nada a ver com gordinho não, tá? Porque fala os gordinhos são acomodados. Acomodado a gente é acomodado para fazer ginástica. Não? Não mistura as coisas não. Diga comigo, primeiro grupo, acomodados. Continua lendo o texto. A outro disse Jesus. Então pega o segredo aí. O primeiro se oferece, o segundo é convidado. O primeiro diz: eu vou te seguir por onde você for. O outro recebe um convite do próprio Jesus. A outro Jesus disse. Então Jesus se direciona a alguém, que a Bíblia não diz o nome, e ele fala assim: segue-me. A mesma expressão que ele usou para o Pedro, a mesma expressão que ele usou para o Levi, para o Mateus, a mesma expressão que ele usou para o Tiago. Ele disse: segue-me. É uma expressão profética. Profetas usavam esse termo, essa terminologia para dizer: eu tenho um destino a cumprir. Se você vier comigo, você vai participar dele. Quando Elias, ele encontra com Eliseu, para chamar Eliseu, para ser seu sucessor, ele diz para Eliseu: segue-me. Ele lança a capa dele, para que o Eliseu entenda que existe um destino profético para dar continuidade. E era isso que ele queria. Jesus escolhe esse anônimo e diz para ele: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus diz assim: vem comigo. Aí ele diz assim: estou animado, né? Que honra receber esse chamamento do Deus poderoso, do Senhor poderoso, mas eu ainda tenho uma causa pendente para resolver. Eu preciso voltar e sepultar o meu pai. Ele coloca isso para Jesus, porque qual de nós ia dizer assim: não, tudo bem, por favor, seu pai, verdade, vai lá sepultar o seu pai. Qualquer um de nós ia ficar sensibilizado com essa resposta. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: mas Jesus não. Pergunta para mim: por quê, pastora? Porque Jesus é Senhor da vida e não da morte. Jesus não está operando mais sobre aquilo que morreu. Ele quer operar sobre aquilo que vai transformar e que ele vai poder ministrar vida. Então olha a resposta que ele dá para ele. Versículo 60. Mas Jesus insistiu: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega. Ah, irmão, pelo sangue de Jesus, se eu encontro esse anônimo, eu dou na cara dele. Porque mesmo ele dizendo: deixa eu ir lá sepultar o meu pai, Jesus disse assim para ele: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Eu estou te convocando para ser pregador do reino. Eu estou te convocando para ser um anunciador das bem-aventuranças. Eu estou te chamando para uma obra distinta, diferenciada sobre a terra, pelo amor de Deus. Discerne os tempos da história da sua vida, a hora é agora. Que grupo era esse que Jesus estava falando? Para que tipo de pessoa Jesus estava falando aqui? Para os procrastinadores. Homens e mulheres que deixam tudo para depois. Você vem para o culto, a palavra queima em você, você arde em chamas.
O pregador faz a palavra de apelo, você diz, hoje não. Quem sabe de uma próxima vez? Quem é que disse que terá outra vez? O procrastinador é aquele que sempre vai empurrar as coisas com a barriga. Ele sempre vai deixar as coisas para depois. Jesus não quer ver você sepultando o morto, problema que morreu, acabou. Jesus está chamando você agora, Jesus está chamando você hoje. E Ele está dizendo, abre mão dessa vida, abre mão da sua história, porque eu quero te dar uma oportunidade, vem pregar o reino comigo. Vem administrar essa porção nova que eu quero derramar sobre você. Não é amanhã, é agora. Não é depois, é hoje. Para de empurrar. Ah, pastora, mas são tantas coisas. Quando eu parar de fumar, quando eu ficar um pouco mais velho, eu sou muito novo. Quando eu, amigo, você está dentro desse grupo aqui, ó. Que diferente do primeiro caso foi chamado pelo nome. Que Jesus chamou você para operar uma obra. E você está preocupado com coisas que para Jesus já acabaram. Já cessaram. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, quem sabe, hoje não é dia de você virar a página. Procrastinação. Tudo é para depois. Ah, eu tenho tanta vontade de fazer parte da intercessão. Vem, irmã. Quando que é? Ah, é quinta-feira. Ah, é porque quinta-feira. Vamos deixar, né? Para a semana que vem. Para o mês que vem. Para o ano que vem. Nós já estamos no final do ano. Aí você empurra tudo para o ano que vem. Empurra a dieta para o ano que vem. Agora vem festa, vem tudo. Empurra tudo para o ano que vem. O problema é que Jesus tem dificuldade de lidar com esses 3 níveis de pessoas. Jesus tem dificuldade de lidar com homens e mulheres acomodados. Porque acomodação significa apego físico. Acomodação significa que você tem mais apego pelas coisas que estão aqui do que pelas que o Senhor pode proporcionar a você. É por isso que você tem dificuldade de desligar. É por isso que você tem dificuldade de ceder. A procrastinação é aquele grupo que está acostumado a dar sempre um jeitinho e empurrar as coisas para frente. Jesus não pode contar com homens e mulheres que vai dizer para ele, hoje eu não vou orar não, deixa para a semana que vem. Tem outras coisas aí com mais prioridade. Enquanto Cristo não for a prioridade, para Cristo você não serve. Porque todo princípio para andar com Ele tem que ser cumprido e estabelecido. Diga comigo, ele tem problema com acomodados. Ele tem problema com pessoas que deixam tudo para depois. Eu não sei por que ninguém me dá uma oportunidade. O bispo fala sempre pro Bruninho. Todo mundo diz, coitado do Bruninho, né? Bruninho é a bucha da igreja. Ele acende a luz, ele toca a bateria, ele arruma as coisas, ele pega a água, faz tudo o que precisa. Mas por quê? Porque nele não falta disposição. E nele não falta visão para entender a necessidade. Quem é visto é lembrado. Você não vem e não aparece, quer dar ideia, quer sugerir coisas. Aí vem uma vez por mês, no culto de ceia. Aí chega aqui, puxa, mas essas coisas podiam ser diferentes. Jesus não quer contar com você só no dia para você sentar na mesa e tomar vinho e comer pão.
Ele quer desenvolver aliança. Para isso não pode ter acomodação, nem você deixar as coisas que Ele quer que você faça para amanhã. Para Ele tem prioridade, Ele conta com isso. Você está aí, diga amém. Eu prometo que no final eu ajusto tudo, vai dar tudo certo. O que eu estou dizendo para você é que esses 3 grupos de pessoas que eu estou ministrando têm dificuldade de receber as coisas que Deus tem para elas, por falta de posicionamento. O primeiro se ofereceu e correu. O segundo foi chamado e não quis. Quem que é você? Quem que é você? Continua lendo comigo. Versículo 6. Outro lhe disse: seguir-te-ei. Aí, outro oferecido. Outro foi escolhido. Não foi escolhido, né? Se ofereceu. Ele disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos da minha casa. Ele já começa dizendo: eu vou te seguir, mas eu primeiro vou em casa, vou me despedir dos meus parentes, né? A gente faz um churrasco de carneiro, uma festa de despedida, e aí eu encontro com você aqui na Galileia, daqui a uma semana, para a gente dar continuidade a esse projeto. Olha a resposta de Jesus para ele. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino. Eu acho que ele foi ficando brabo. Eu acho que ele foi percebendo que aquelas pessoas que estavam ao redor dele, um número grande de pessoas, sinalizando interesse, não queriam nada com a hora do Brasil. Esse diz para ele: eu quero te seguir, mas eu primeiro preciso voltar na minha casa. Quem que é esse grupo de pessoas? Quem que é esse terceiro grupo de pessoas? Manda amarrar, que é o Papai Noel, né? Amarra o velho do saco. As crianças têm medo de um velho do saco, não sabe de um desenho que chama Velho do Saco? Quantas mães aqui sabem o que eu estou falando? Né? Pois é, o Papai Noel é outro, só que é do saco vermelho. Deixa quieto. Quem é esse terceiro grupo? Pessoas que estão apegadas ao passado. Não conseguem abrir mão do passado para experimentar o novo que Deus tem para elas. Eu quero muito te seguir, Jesus, mas ainda tem algumas coisas lá em casa que eu preciso resolver. Ainda tem algumas situações na minha casa que estão pendentes que eu preciso resolver. Deixa eu dizer uma coisa para você, na autoridade do nome de Jesus. Não tem nada no seu passado que você possa resolver. Tenha hoje, agora. Na sua decisão, na sua escolha de caminhar com Cristo. O passado ficou no passado. Enquanto você estiver preso às situações do teu passado, você nunca vai conseguir estar inteiro com Cristo. Nunca você vai conseguir estar totalmente liberado, livre para andar com Ele. Porque vai ser sempre alguma coisa que te prende lá. Ah, pastora, mas quando eu vim para cá, as pessoas disseram que Jesus ia mudar a minha vida, mas que era tudo no tempo dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus tem pressa. E Ele não é o tipo de pessoa que vai ficar incentivando você a ficar presa em raízes que não vão frutificar. Se Ele é a resposta para os seus problemas, se Ele é a resposta para a história da sua vida, por que ficar buscando no passado o que Cristo pode fazer novo hoje? 3 grupos de pessoas que Jesus põe à prova, é o subtítulo desse capítulo 9. 3 grupos de pessoas que Jesus põe à prova, que queriam andar com Ele, 2 que se ofereceram e 1 que foi chamado. 3 comportamentos diferentes, que irritam profundamente o Espírito de Deus.
Porque uma vez que Cristo me chama, ou uma vez que Cristo chama você, Ele quer mudar a tua vida. Ele não quer que você fique preso a ranços do passado. Ele não quer que você fique empurrando as coisas com a barriga. E nem quer que você fique esperando o dia de amanhã. Ele quer agir hoje e agora. Você não vai achar na Bíblia Sagrada Ele dizendo para um cego: volta daqui uma semana que eu estou cansado de operar milagres. Quando Ele foi subir o monte, chorar a morte de João Batista, Ele pede para os discípulos atravessarem o rio, o mar da Galileia. E Ele diz: eu quero ficar sozinho, porque eu quero chorar. João morreu. Meu amado João Batista morreu. A multidão dá um jeito e descobre que Jesus estava lá. E ela começa a subir, começa a subir, começa a subir. E se Ele fizesse parte desse grupo aqui, desses 3 grupos que nós lemos, Ele podia ter dito para essas pessoas: desculpa, mas eu não vou atender ninguém hoje. Eu quero ficar sozinho, eu quero chorar a morte do meu amigo. Mas como que Ele ia dar conselho para alguém? Se Ele mesmo viesse a fazer as mesmas coisas. Então, quando a multidão subiu, ele na cabeça dele: que os mortos enterrem os seus mortos e eu preciso cumprir o reino de Deus. E Ele manifestou cura sobre os doentes. Ele pregou a palavra de Deus, mesmo quando a sua alma estava angustiada. Quantas vezes você, oficial, não veio à frente orar pessoas e você estava destruído? No fundo era você que precisava de oração. No fundo era você que precisava do abraço. Você acha que Jesus não viu isso? Você estava servindo ao Senhor mesmo quando você precisava ser servido. Isso é sinal de seguidores sadios. Isso é sinal de seguidores que já aprenderam que acomodados, procrastinados, presos ao passado, não vão conseguir se aliançar a Cristo na profundidade. Eu estou cheia de problema em casa. Mas quando você passa por aquelas portas, aqui é você e Deus. É você e Deus. Aqui é lugar de você ouvir, aqui é lugar de você experimentar, aqui é lugar de você dar. E quando nós nos enxergamos nessas 3 características, isso tem roubado as bênçãos de nós. Alguns de nós disseram: meu pai entregou a vida para Jesus, minha mãe entregou a vida para Jesus, eu também quero entregar a vida para Jesus. Mas a maioria daqui, o próprio Jesus veio, chamou pelo nome e disse: vem, segue-me. E o que você tem feito com isso? Os meninos têm muita dificuldade de lidar com isso. Porque quando a gente vem para Jesus muito cedo, você fica pensando: puxa vida, nem casei, né? Todo mundo já fez as bagaceiras da vida. Eu nem casei. Eu não posso aceitar Jesus depois. Aí Jesus vem e apaga tudo, fica tudo bonitinho. Quem dera eu tivesse aceitado Jesus na idade dos meninos. Quem que eu ia ser hoje? A experiência bate a nossa porta na hora que tem que acontecer. Na hora certa. E cabe a nós tomarmos a decisão. Ou a gente vai dar desculpa, ou a gente vai obedecer. E toda vez que você dá desculpa, coisas são roubadas da sua vida. A acomodação tem roubado de você títulos. A acomodação tem roubado de você lugares importantes que Deus quer que você assuma. Porque você... acho que é muita coisa para mim. Deus não dá nada, Ele não pede nada de nós que a gente não tenha poder e autoridade para fazer. Ou então você fica assim: deixa eu esperar só mais um pouquinho. Deixa eu só esperar mais um pouquinho, depois eu vejo, depois eu vou. E o mais triste para mim desse texto é que esse jovem que pediu para enterrar os pais foi o único dentre os 3 que Jesus o escolheu.
Tem homens e mulheres aqui que foram chamados, escolhidos pelo Senhor, mas estão enterrando seus mortos. Preferem chorar as suas mágoas, preferem lamentar as suas derrotas, preferem continuar contando as suas histórias tristes, do que entrar de cabeça num novo destino apoiado pelo Senhor. Deixa os mortos enterrarem seus mortos. Jesus tem todo o poder sobre a morte, mas tem coisa que Ele não vai mexer. Tem coisa que Ele não vai mexer. Por quê? Porque Ele quer tirar você desse lugar. Ele quer retirar você desse lugar de morte. Ele quer separar você, cortar o cordão umbilical. É por isso que na nossa conversão, no momento que você começa a caminhar com Jesus, Ele separa a gente de pessoas. E alguns vão dizer assim: nossa, isso é religiosidade. Depois que você virou evangélico, você não anda mais com a gente, você não caminha mais. Por quê? Porque quando Jesus chamou você, Ele disse: deixa os mortos sepultarem os mortos. Se você ainda não tem habilidade para ressuscitar morto, não anda com morto, porque a morte te contamina. Se você ainda não está pronto para isso, não é lugar de andar com morto. A morte impregna. A morte contamina. Eu estava no telefone hoje com a minha cunhada. O sogro dela faleceu em casa, uma morte súbita. E eles só foram descobrir 3 dias depois. Os vizinhos chamaram o bombeiro. E quando chegaram lá, o corpo já estava em decomposição. E ela falou: cunhada, precisamos de oração, porque meu marido não come, ele não está dormindo. Porque ele diz que ele sente aquele cheiro o tempo inteiro. Quando eles entraram, ela é médica, né? Então ela pôde entrar com a DPO, com a polícia. Quando eles entraram, ela falou: o cheiro ficou impregnado nele, porque a morte impregna. Mesmo que você não esteja mais no ambiente de morte, mesmo que você não esteja andando mais com a pessoa que morreu, o contato impregna. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: a morte não é seu lugar. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Gente que tem aliança com Cristo tem perfume de Cristo. O cheiro é diferente. O cheiro é agradável. O cheiro soma, o cheiro atrai, não repele. Quando o cheiro repele, não é ambiente para você. E você tem que aprender a discernir isso. Andar com Cristo não é um parque de diversões. Não é lugar de ter experiências. Eu vou andar nessa montanha russa porque eu quero experimentar. Aí você anda uma, duas, depois não quero mais. Andar com Cristo é uma escolha de mudanças diárias e eternas. Esses grupos de pessoas nunca alcançarão o resultado da promessa. Porque sempre eles vão parar no meio do caminho por conta dessas situações. Eles vão parar por acomodação, eles vão parar porque eles querem fazer outras coisas como prioridade, eles vão parar porque eles estão apegados ao passado. E sempre que estiver pertinho de receber a bênção, eles voltam para o final da fila. E pode não parecer, mas hoje é culto de libertação. Por quê, pastora? Porque aquilo que fazia você se tornar desses 3 grupos de pessoas que não conseguiam seguir Jesus na plenitude vai cair por terra hoje. Por quê, pastora? Vocês têm que estar inteiro. Você tem que estar pleno para o chamado. A habilidade que Deus te deu, eu acho tão engraçado isso. Você perdoa eu falar isso, mas a gente tem visto, né, na televisão, esse programa dos cantores, fala aí o nome. Você vê, né? O The Voice. Cada voz linda, né? E eu falo assim: meu Deus, por que não está no altar da igreja? Por
que tu não está cantando para Jesus? Porque cantar para Jesus não dá ibope, não dá seguidor. Cantar para Jesus não dá dinheiro. Não dá fama. E você acha que o dom que Deus te deu foi para você fazer e operar fora da presença dEle? Foi para fazer você ganhar dinheiro, investir fora da presença dEle? Não, amigo, Ele quer juntar as duas coisas. Ele quer trazer a sua habilidade para andar aqui com Ele, ó. Trazer aquilo que você sabe fazer, que Ele colocou em você como característica, para servi-lo, para andar consoante Ele, junto com Ele. O sonho dele é que você, pastora, como é que eu vou jogar futebol para Jesus? Faz gol e glorifica o nome de Cristo. Faz a tua parte e glorifica o nome do Senhor. Hoje é tão difícil a gente entrar numa reunião de um hospital com médicos crentes. Às vezes